Olá, paz do Senhor, que bom que nós estamos aqui já na nossa quinta lição e hoje nós vamos falar a respeito de amando e resgatando a pessoa desgarrada. Eu sou Jane Martins de Souza, professora e superintendente de Escola Bíblica Dominical e quero dizer para você que está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, e para os irmãos e as irmãs que sempre estão aqui no meu canal, quero dizer que é um prazer tê-los aqui todas as semanas. E hoje nós vamos falar sobre 3 parábolas. Na verdade, o nosso comentarista, ele vai explicar a respeito de 2, mas nós vamos dar uma pincelada também na parábola do filho pródigo. Mas na nossa lição nós vamos falar hoje a respeito da parábola da ovelha perdida e também da dracma perdida. Mas antes de nós entrarmos na nossa lição, eu quero mostrar aqui para os irmãos e para as irmãs um mimo que nós fizemos para os nossos alunos da nossa EBD, que leram o livro de Levítico, no 3º trimestre. É apenas um incentivo para que os irmãos leiam a Bíblia, Nós precisamos ser incentivados a ler a palavra de Deus. Então nós fizemos esta xícara, Não ficou muito cara, não pesou o nosso caixa da escola dominical e todos ficamos muito satisfeitos com este mimo, que foi dado pela nossa escola. De um lado nós escrevemos, EBD 2018, e do outro lado nós escrevemos livro de Levítico, o livro do Levítico. E foi uma bênção, todos ficaram muito satisfeitos com este brinde. Então todas as vezes que nós fizermos algo diferente aqui em nossa escola, eu vou trazer aqui no meu canal para que você também possa aplicar aí na igreja local onde você congrega. E hoje eu não estou de amarelo à toa, muito feliz porque a nossa democracia venceu e Deus está no controle de tudo, Nós devemos continuar orando pelos nossos governantes e para que no ano de 2019 nós tenhamos um governo cheio de paz e que Deus esteja acima de tudo e de todos. Entrando aqui para a nossa lição. O capítulo 15 de Lucas, ele vai falar a respeito destas 3 parábolas. Mas cada uma do seu jeito, Deus vai apresentar a busca pelos perdidos. Porque nós sabemos que Deus, ele não tem prazer na morte do ímpio, ou ele não tem alegria, e nós também não podemos ter prazer na morte do ímpio. Está registrado em Ezequiel capítulo 33, versículo 11. E hoje nós vamos aprender por que Jesus ele falou essas parábolas. O que Jesus queria ensinar para os seus ouvintes daquela época. Jesus, ele era, por todas as vezes, sempre Jesus foi criticado pelos fariseus, pelos escribas, porque ele se associava com pecadores, porque Jesus se associava com publicanos e os fariseus criticavam muito Jesus por causa disso. Eles achavam que os pecadores, eles não tinham direito ao reino dos céus. Então Jesus vai contar essas parábolas para ensiná-los a forma como Deus busca o perdido e que Deus ama a todos de forma igual. E nós temos um exemplo deles criticando Jesus, foi quando na vocação de Levi ou de Mateus, quando ele foi chamado para fazer parte deste apostolado, para fazer parte nos 12 discípulos de Jesus, e Levi, em gratidão a Deus e pela alegria da chamada, ele largou tudo e foi seguir a Jesus. Ele dá um banquete em homenagem a Jesus. E aí, quando Jesus está ali na casa de um pecador, os fariseus e os escribas começam a criticar a Jesus. Por ocasião desse jantar, Jesus, conhecendo os corações das pessoas que estavam ali, vai dizer para eles: olha, os doentes necessitam de médicos e não sãos. E eu vim para chamar não os justos. Está lá em Lucas, capítulo 5, versículo 27
ao 32. Na casa de Zaqueu também, Jesus foi criticado pelos fariseus, né, e pelos escribas, ao se associar a um cobrador de impostos, um publicano. Está em Lucas capítulo 19, versículo 1 a 10. Jesus estava ali ensinando a eles que a sua vinda aqui na terra tinha um grande motivo especial. E qual era o propósito da sua missão e do seu ministério? Jesus ele veio buscar os perdidos e aqueles que se reconhecem que estão perdidos. Está em Lucas capítulo 19, versículo 10. E para ensiná-los, ele vai ilustrar o seu ensino com estas 3 parábolas. Para estas pessoas, os pecadores, eles não tinham nenhum valor para Deus. Elas deviam viver separadas dos justos. Nas 3 parábolas, é destacado a busca pelos perdidos. Nós vamos ver Deus como pastor, Deus como a mulher e, por fim, Deus como o pai. O pastor da ovelha perdida representando Deus, a mulher que perdeu a dracma representando Deus e também o pai do filho pródigo representando a Deus. E é sobre essas parábolas que nós falaremos hoje. No primeiro tópico, interpretando as parábolas da ovelha e da dracma perdida. No primeiro ponto, nós vamos falar sobre a parábola da ovelha perdida. Para os fariseus e para os escribas, estas pessoas, os pecadores e os publicanos, elas não eram dignas de se assentarem à mesa, junto com os chamados, entre aspas. Mas Jesus vai dizer para eles que na mesa, onde Jesus ele é o anfitrião, é ele quem decide quem pode sentar-se à mesa ou não. É ele que decide, que sabe quem é limpo ou não e digno de se assentar nesta mesa, nessa ceia preparada por Jesus, onde ele é o anfitrião. E ele recebe como convidados publicanos e pecadores. Jesus convida a todos que estão longe para fazerem parte desta mesa, para fazerem parte do seu reino. Jesus usa fatos, do cotidiano deles, para que eles entendam o propósito de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mateus também, ele conta esta parábola que Jesus ensinou, mas Jesus vai contar essa parábola ali, que Mateus está relatando, em uma outra perspectiva. Está em Mateus capítulo 18, versículo 12, com uma conclusão diferente em Mateus. Então, vejamos então a história da ovelha perdida. Um pastor de ovelhas, no final da tarde, quando ele vai guardar suas ovelhas no aprisco, e eles tinham o costume de contar todas as ovelhas, pela manhã, quando iam levar para a pastagem, e à tarde, quando eles iam guardá-las no aprisco. Então, esse pastor tinha 100 ovelhas, e ele descobre no final da tarde que uma ovelha ficou desgarrada. Então, ele deixa as 99 ovelhas ali guardadas no aprisco, e sai à procura daquela ovelha que foi desgarrada. Nós vemos que esta ovelha, ela se desgarrou propositalmente, Ela quis se afastar, Ela deixou as outras lá e foi buscando o alimento longe, 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 até que aquela ovelha se encontrou perdida. E quando esse pastor percebeu que uma ovelha tinha sido desgarrada, então ele vai atrás desta ovelha, Ele não se importa com nada. Ele está indo atrás dessa ovelha não pelo valor financeiro, mas pelo amor que ele tinha àquela ovelha. E geralmente, quando uma ovelha se desgarra do rebanho, muitas outras ovelhas costumam segui-la, mas aqui no caso não. Aquela ovelha se desgarrou sozinha do rebanho e ela foi alimentando de pasto por onde ela encontrava
né? E foi se distanciando sem perceber. E nós sabemos que este animal, por causa das suas limitações, ela não saberia voltar sozinha para se juntar àquele rebanho outra vez. E aquela ovelha, ela poderia, pensou o pastor de ovelhas, ela poderia morrer de sede, morrer de fome, se machucar ou ser alimento, né, para algum predador. Então, aquele pastor, reconhecendo o seu amor que ele tinha para aquela ovelha, não importando se ela estava distante ou não, ele vai atrás daquela ovelha. Porque ele sabia que se ele não fosse atrás daquela ovelha, ela ia morrer ali aonde ela estava. O pastor então decide, deixa as 99 e segue em busca daquela ovelha perdida. Ele então decide ir atrás dela por causa do amor que ele tinha devotado a esta ovelha. E em João capítulo 10, versículo 11 e 12, Jesus diz que ele é o bom pastor. E o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas, enquanto que o mercenário, ele faz diferente. Aqui Jesus está falando daqueles pastores que eles estão ali no cargo, não porque eles amam as ovelhas, né? Eles estão ali porque eles são amantes de si mesmos, eles estão interessados, eles ocupam este cargo como exclusivamente forma de ganhar a sua vida, para ele ganhar honras, né? Ter privilégios, vida farta. Eles pensam apenas em si mesmo. Eles não fazem isso por amor, mas pelo valor financeiro da ovelha, pelo valor do dízimo, né? A ver se este cristão se desviar, este pastor que é mercenário, ele vai atrás dela não porque a ama, né? Porque tem cuidado pela sua salvação, mas pelo valor do seu dízimo, pelo valor da sua oferta. Quanto que o pastor que realmente ele ama a ovelha, ele vai atrás dessa ovelha desgarrada porque realmente ele ama a vida daquela pessoa. Ele vai resgatá-la porque ele ama, diferente do outro que quer resgatar a sua ovelha por valor financeiro. O pastor, ele não pensou nas dificuldades, né, que ele encontraria pelo caminho em busca daquela ovelha. Ele estava decidido a enfrentar tudo por amor a ela e até mesmo de trazê-la nos braços se ela estivesse muito cansada. Este desgaste que este pastor ia ter, ele não seria maior do que a alegria de encontrar aquela ovelha que estava perdida, né? Então ele decide trazê-la com segurança. Ele não ia espancar aquela ovelha rebelde, né? Ele não ia castigar aquela ovelha. O que nos chama atenção nesta parábola é o amor deste pastor devotado à sua ovelha que está desgarrada. E Jesus termina esta parábola dizendo que depois que esse pastor encontrou a ovelha perdida, ele convida seus amigos e vizinhos e vai fazer uma festa, né? Ele vai celebrar juntamente com seus a alegria, né, de ter encontrado aquela ovelha que estava perdida. E Jesus vai dizer que haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que as 99 justas, né? Ou os 99 justos que não necessitam de arrependimento. Jesus aqui, ele não está demonstrando desprezo pelos 99 justos ou pelos salvos, né? Que ficam fiéis dentro do aprisco. Mas Jesus está dizendo aqui a respeito dos fariseus e dos escribas, porque eles se achavam demasiadamente justos. Esta alegria do pastor está em contraste com a tristeza dos seus ouvintes que se queixavam dele comer com os pecadores. Eles não sabiam que todos
precisam de arrependimento. Aquela ovelha, ela não voltou sozinha, mas o pastor foi buscá-la. E ser encontrado é uma dádiva de Deus. Então, tem ovelhas que estão desgarradas, que nós precisamos ir ao encontro dela, porque sozinha ela não virá. É isso que Jesus estava querendo dizer para eles, e que todos precisam de arrependimento. No ponto 2, nós vamos falar sobre a parábola da dracma perdida. É relatada apenas aqui em Lucas, né, esta parábola. Então, Deus ele é comparado com esta mulher que tinha 10 dracmas e que uma dracma foi perdida dentro de casa. E aquela mulher, ela podia ter pensado, eu tenho 9, não vai fazer diferença nenhuma eu perder uma dracma. E para Deus também não é diferente. Nós sabemos que existem milhões de cristãos, milhões de pessoas, né, que já estão salvas e lutando pela sua salvação. Mas Deus ama a todos e Ele quer que todos encontrem a salvação. Por que ela ia preocupar apenas com uma dracma que ela tinha perdido? Dracma era uma moeda grega, né, que era compatível com o denário, isto é, tinha o mesmo valor. E também que era compatível com um dia trabalhado de um agricultor. Muitos estudiosos dizem que talvez seja uma economia que ela tinha, né, porque eram 10 dias trabalhados apenas, era uma mulher carente e talvez ela estava guardando uma economia, né, quando ela descobre que ela tinha perdido uma dracma dentro de casa. Era uma casa simples, que não tinha janelas amplas, né, talvez ela tinha janelas bem pequenas perto do telhado, nós não sabemos. O que nós sabemos é que ela precisava de uma fonte de luz para ela encontrar essa dracma que estava perdida. Então ela acende uma lâmpada, varre a casa, porque as casas, né, naquele tempo e naquela região ali da Palestina, ventava muito, né? Então, mesmo que a pessoa limpasse a casa todos os dias, ela ficaria cheia de pó. Então aquela mulher tem que acender uma lâmpada, ela tem que varrer a casa, né, para que ela encontre aquela dracma que estava perdida dentro de casa. Então, é necessário o esforço, né? É necessário a nossa procura para encontrarmos as pessoas que estão perdidas aí fora, que ainda, né, não encontraram com Jesus, ou aquelas pessoas que estão dentro da casa de Deus e estão perdidas lá dentro. E esta mulher, ela representa Deus nesta parábola. Então aqui está dizendo que quando uma pessoa peca e ela se afasta de Deus, é como se esta pessoa quisesse se esconder de Deus, como foi no caso de Adão e Eva, em Gênesis capítulo 3, versículo 8. Jesus queria dizer a eles que Deus não é menos persistente na procura, né, dos perdidos, ou de uma pessoa que está perdida, do que alguém que está em busca de algo que foi perdido. E que a alegria de Deus, quando um pecador se arrepende, não é menor do que a alegria de alguém que encontra algo que ele havia perdido. Não é menor do que a alegria de uma pessoa quando a sua busca ela é bem sucedida. E da mesma forma, Jesus vai terminar esta parábola, a mulher convidando amigos e vizinhos para se alegrar juntamente com ela. E que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E foi proposital Jesus falar em anjos, pois os fariseus, eles acreditavam em anjos. A atenção aqui nesta parábola é para a alegria de Deus. E esta alegria de Deus, ela é a nossa força. Está em Neemias capítulo 8, versículo 10. No terceiro ponto, resgatando a ovelha desgarrada. Não importa porque ela se desgarrou,
né? Nós não temos que estar preocupados. Qual foi o motivo que levou alguém a se distanciar dos caminhos do Senhor? Com certeza, ela não estava firme e nem estruturada espiritualmente, isso nós sabemos. Às vezes vêm as lutas, as desilusões, as decepções, as aflições, e a pessoa se afasta do aprisco sem se perceber. Nós devemos orar por todos, inclusive os que estão afastados do aprisco, e seguir alguns passos, né, que são fundamentais para o resgate do perdido, que está aqui na nossa lição. O primeiro passo é: procure esta pessoa e demonstre sentir o seu afastamento. Segundo ponto, segundo passo, não desista desta pessoa. Às vezes nós fazemos uma ligação ou vamos uma vez na casa desta pessoa e ela nos recebe com frieza e nós desistimos, né, desta pessoa. Então o segundo passo é: não desista desta pessoa. Nós devemos ser comprometidos com isso. Resgatar é muito mais difícil do que ganhar alguém. O terceiro ponto, o terceiro passo, nós devemos trazer esta pessoa para a casa de Deus, fazer com que ela se sinta útil e envolvê-la, né, com as atividades da igreja. No quarto passo, nós precisamos dar alimento necessário para essa pessoa, ajudá-la a entender as doutrinas bíblicas, ajudá-la a entender os nossos costumes, para que por si mesma ela enraize sua fé e esteja solidificada com Cristo. Mas infelizmente nós estamos ocupados demais para sentirmos a falta de alguém ou para querermos, né, ir atrás destas pessoas que se afastaram. Infelizmente, muitos de nós não nos preocupamos com a classe dessas pessoas que se distanciaram do aprisco de Deus. Aqui nós não vamos falar, né, na lição da parábola do filho pródigo, ou do pai amoroso, ou do irmão infeliz com a volta do irmão mais novo. É uma parábola linda e uma das mais pregadas em nossas igrejas. Um filho que por escolha própria, né, abandonou a sua casa, abandonou o seu pai, exigiu parte da sua herança e o pai, com amor, entregou, né, sua parte da herança. O pai nem era obrigado a dividir a sua herança. Geralmente isso é feito depois que os pais morrem, mas o pai acatou, né, a vontade do filho e deixou que ele fosse embora. E ele foi, gastou tudo que tinha, perdeu tudo, mas ele se arrependeu dos seus pecados. E ele decide voltar para a sua casa. E quando ele chega ali, o que ele encontra? Um pai amoroso que já o estava esperando e faz uma festa para celebrar a volta daquele filho que estava perdido. Então ele chama todos para comemorar junto com ele a volta do seu filho. O enfoque desta parábola é o amor de Deus. É o amor do Pai em receber aquela ovelha que estava perdida e se arrependeu. E vai haver festa para esta pessoa também. Aqui nós vamos ver o arrependimento, né? O enfoque também no arrependimento do filho mais novo e a insatisfação do filho mais velho. Ele ficou triste porque o pai resolveu perdoar o irmão mais novo, que gastou tudo, né? E quando nós lemos a parábola, nós vamos entender de fato qual foi o motivo da tristeza do filho mais velho. E ele fica aborrecido do lado de fora, perdendo a festa, porque o pai decidiu fazer uma festa e o filho não ficou satisfeito com isso, com a volta daquele filho que estava perdido. O que Jesus estava ensinando para eles ali? Jesus estava dizendo para os fariseus que este filho mais velho, que estavam tristes, eram eles, que estavam insatisfeitos, porque publicanos e pecadores estavam se convertendo e também iam fazer parte do reino de Deus. Eles estavam infelizes porque os marginalizados, os perdidos, estavam alcançando bênçãos espirituais, bênçãos físicas
e bênçãos materiais. Então, os fariseus, eles representavam este irmão mais velho, que estava triste, porque os outros estavam também entrando para o reino de Deus. No segundo tópico, nós vamos falar: precisamos buscar quem se desgarrou. Nós precisamos tomar essa atitude em nossas igrejas. Nós precisamos despertar, a nossa vida para isso. Não é missão exclusiva dos pastores e dos evangelistas, buscarem as pessoas que se distanciaram, que se desviaram. É uma missão de um todo, é uma missão da igreja inteira, a busca pelos perdidos, daqueles que por distração se desviam, daqueles que nunca conheceram o evangelho e também daqueles que deliberadamente se afastaram da casa de Deus. Não é fácil evangelizar desviados. É uma tarefa difícil. Exige muito amor da parte de quem vai cumprir esta missão. Trazer de volta os que se afastaram é uma missão árdua, e ganhar novos crentes também não é uma tarefa muito fácil, mas a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos. Está no ponto 1. Foi para isso que Jesus Cristo veio, era isso que ele queria ensinar para os fariseus e para os escribas. Ele veio para salvar a todos, mas há uma condição para que isso aconteça. E a condição para que todos sejam salvos é arrependimento. Quando Deus enviou Jesus Cristo aqui para a terra, foi para salvar os perdidos. Foi por causa do seu grande amor que Jesus aceitou essa missão. E por causa do grande amor de Deus, ele enviou o seu único filho. Está em João capítulo 3, versículo 16. Porque todos pecaram e todos fomos desprovidos da glória de Deus. Está em Romanos capítulo 3, versículo 23. Mas a vontade de Deus é que todos eles sejam salvos. Está em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4. E que eles cheguem ao conhecimento da verdade. E por causa deste grande amor, Deus tem tolerado, Deus tem suportado a rejeição que muitos têm a Ele e a este maravilhoso plano da salvação. Nós precisamos entender que Deus ele não retarda suas promessas, mesmo que muitos de nós achamos que elas estão demorando, que Deus está tardando a promessa de Jesus voltar. Jesus está fazendo isso porque Ele é longânimo, Ele é misericordioso e o amor dele é infinito. Nós nem podemos dimensionar o amor de Deus para com os perdidos. Então o desejo dele não é que as pessoas se percam, que elas alcancem e cheguem ao arrependimento. Está em 2 Pedro capítulo 3, versículo 9. No ponto 2, Jesus é um pastor que está sempre em ação. Jesus, ele sempre quer salvar, E ele nos estimula, o Espírito Santo nos estimula para seguirmos o exemplo de Jesus. E este é um exemplo a ser seguido por todos os pastores. Jesus, quando esteve aqui na face da terra, ele andou por todos os lugares, por todas as cidades, por todas as aldeias, levando o evangelho do reino para que as pessoas alcançassem a salvação, para que elas pudessem fazer parte do reino de Deus. Então, os pastores também, eles têm que seguir o exemplo de Jesus e estar sempre em ação, amando suas ovelhas e as buscando sempre. Jesus tira as suas ovelhas, do pecado, tiram elas para fora, as chama para fora e as conduz. Ele as guia, ele vai à frente dela e diz a palavra de Deus que elas
seguem a Jesus porque elas conhecem a sua voz. Está em João capítulo 10, versículo 4. Ele deu o exemplo e nós devemos segui-lo. Está em João capítulo 3, versículo 15. Jesus é o nosso maior exemplo e é Ele, é as pegadas dele que nós precisamos seguir. Em Isaías capítulo 40, no versículo 11, diz que Deus, Ele é o bom pastor e Ele guia as suas ovelhas mansamente. Não é por força, não é por violência, né? Às vezes nós ouvimos pessoas trazendo mensagens, né, de condenação, né, ou de desprezo pelas pessoas que se desviaram, estão longe e que nunca aceitaram o Evangelho. Aqui em Isaías, Deus diz que Ele guia as suas ovelhas mansamente. É com amor, é com ternura, né? Como foi que Jesus fez com as pessoas daquela época, tendo cuidado daquelas pessoas. Infelizmente, muitos pastores, né, nós já falamos, eles querem apenas se enriquecer com a obra de Deus. Eles são guiados pela cobiça, pela avareza. Eles não são comprometidos com a palavra de Deus, esquecendo-se do que o apóstolo Paulo disse, que o Evangelho de Cristo, ele é o poder de Deus para a salvação daqueles que creem. Está em Romanos capítulo 1, versículo 16. Os pastores, eles devem ser exemplos para o rebanho, assim como Cristo é. No serviço, na humildade, na perseverança e no amor pelo perdido. No terceiro e no último tópico, nós vamos falar a alegria no céu quando um pecador se arrepende. Não é quando alguém faz uma decisão para aceitar Jesus ou quando levanta sua mão. É quando aquela pessoa cai em si, como o filho pródigo, né? Caiu em si, reconheceu que estava vivendo uma vida pecaminosa, se arrependeu e volta para pedir perdão ao Pai. Aí a festa no céu, quando o pecador se arrepende. Qual de nós não conhecemos alguém que está distanciado do caminho do Senhor? E que elas apresentam várias justificativas por terem se desviado, né? Alguns cederam à tentação, né? Cederam e pecaram, porque ser tentado não é pecado, o pecado é ceder. Outros foram esfriando pouco a pouco na fé, foram se distanciando, né? Como a ovelha perdida. Outros por verem as pessoas errando dentro da igreja e não serem disciplinados, infelizmente nós temos isso. Por serem injustiçados ou não conseguem suportar o peso da correção. E qualquer coisa é motivo para essas pessoas se desviarem. No ponto 1, Deus, ele não analisa os motivos, né, por que alguém se perde. Mas o reencontro, né, do desviado, do desgarrado, o reencontro dele com Deus exige arrependimento. Quando alguém volta para Cristo, nós não temos de ficar perguntando por que ele se desviou, o que levou ela a se desviar. O que nós precisamos fazer? Receber de braços abertos, né? Curar as feridas daquela pessoa, assim como aquele pastor estava disposto a fazer com aquela ovelha que ele encontrou, e se preocupar, né, com esta ovelha. Nós precisamos nos preocupar em encontrar as ovelhas que estão perdidas por aí, ao nosso lado ou distantes. Jesus está mostrando para os seus ouvintes daquela época que o objetivo dele é encontrar a ovelha e que a resposta desta ovelha deve ser o arrependimento. Mas o que é arrependimento? Nós sabemos que arrepender não é fácil. Arrependimento é mudança de direção, né? Ele faz parte do nosso novo nascimento. Arrependimento é mudança de conduta, é mudança de caráter, é mudança de comportamento, é mudança de
atitudes, é sentir tristeza pelo dano causado a quem foi prejudicado. É tomar uma atitude firme de não mais cometer o mesmo erro. É afastar-se do mal e voltar-se para Deus. Arrepender-se não é fácil como muitos imaginam. E a salvação, ela somente acontece na vida de uma pessoa quando ela entende que ela pecou e que ela precisa de arrependimento, como foi no caso do filho pródigo. Ela precisa se arrepender dos seus pecados. É lembrar com tristeza dos nossos atos pecaminosos. É querer fazer o certo. É querer agradar a Deus. Às vezes nós conversamos com algumas pessoas e elas têm prazer, né, de lembrar dos erros do passado antes de ter conhecido Jesus. Na verdade, os nossos atos passados, eles devem nos causar tristezas, né, na nossa atualidade. Né? Nós precisamos encontrar uma forma de agradar a Deus e de fazer o certo. No ponto 2, Deus está disposto a perdoar, sim, mas de perdoar aqueles que confessaram seus pecados, que abandonaram seus pecados e que se arrependeram de ter praticado tais coisas, né? Disso nós não temos dúvida, nem do perdão, nem da misericórdia e nem do amor de Deus. Não existe pecado que não tenha perdão, a não ser a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus, que está registrado em Mateus, capítulo 12, versículo 31 e 32. E em Isaías, capítulo 1, versículo 18, Deus vai declarar, né, aqui nesta passagem, que não há pecado grande demais que não possa ser perdoado. Né? Não tenha nada que alguém tenha feito, né, que considere um pecado feio demais, ou grande demais, ou escandaloso demais, que se arrependa dos seus pecados e que não encontre, né, favor, misericórdia da parte de Deus, que não seja perdoados os seus pecados, sejam eles quais forem. O perdão de Deus está na nossa disposição, né, no nosso arrependimento. Bastam que estes pecados sejam confessados, que eles sejam abandonados, e que haja tristeza por ter praticado, que haja arrependimento, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de toda imundície. Somente os que rejeitarem a oportunidade do perdão, somente esses serão rejeitados por Deus. Quando a ovelha desgarrada ela volta ao aprisco, é hora de cuidar das feridas. Terceiro ponto e último, a alegria da salvação. No Salmo 51, versículo 12, Davi, ele implora o perdão a Deus pelos seus pecados. Ele implora a misericórdia de Deus. Ele pede que não seja retirado da sua vida o Espírito Santo e a alegria da salvação. Esta alegria é somente quem tem o Espírito Santo. É somente quem prova de Deus que ele tem essa alegria que vem de Deus, que é a nossa força. Sem o Espírito Santo, nós não somos nada sem a presença dele. Em nossas vidas, não tem mais motivação, não tem mais alegria, não tem mais desejo de caminhar para a casa do Senhor. As nossas orações, elas são vazias. Nós perdemos o prazer de ir aos cultos e de estar lá. Nós perdemos o prazer de louvar a Deus, de bendizer o seu nome. Nós perdemos o prazer no serviço, na obra de Deus. Olha, o perdão de nossos pecados não nos exime de colher as consequências deles, assim como foi na vida de Davi, que até os últimos dias da sua vida ele colheu
as consequências dos seus pecados. O desejo de Deus é que todos se salvem. Então nós devemos nos esforçar e chegar até os confins da terra em busca dos perdidos. Não foi este o exemplo que Jesus Cristo nos deu? Não foi este o exemplo que a igreja primitiva deixou para nós? Jesus Cristo deixou o seu trono de glória, desvestiu-se da sua majestade, esvaziou-se de si mesmo para vir aqui na terra como homem, para trazer a salvação a todos os que creem. Nele derramou o seu sangue ali na cruz do Calvário, para que todos sejam salvos. E a nossa missão é esta, e em busca daqueles que estão desgarrados deste aprisco. Amém? Espero ter te ajudado com este comentário. Se você gostou dessa aula, dá um curtir aqui. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva para que meu canal continue crescendo. E eu quero mandar um abraço para todos os irmãos, que têm comentado aqui no meu canal. E eu aguardo você aqui na minha próxima aula, se Deus assim nos permitir então.